E olha só, quando os casos não são contra filho contra pai, tem muitos casos envolvendo também as crianças, né? Afinal, esses casos recentes de agressão contra os pequenos, que foram registrados na região noroeste paulista, alertam para a importância do combate à violência infantil, que é cada vez mais comum. Especialistas afirmam que o impacto na vida de quem sofre o abuso ou a tortura pode trazer sérios prejuízos. Por isso, permitir que meninos e meninas vivam uma infância saudável faz toda a diferença. Eu tenho saudade daquela época, quando eu era pequena, a gente brincava muito de pique, brincava de esconde-esconde, brincava de casinha, não tinha assim muita maldade, você entendeu? A gente tinha assim respeito, sabe? Mas e quando a infância não é respeitada e vira destaque do noticiário policial? Em Ilha Solteira, no interior de São Paulo, uma câmera escondida flagrou o momento em que uma menina de 1 ano e 4 meses é agredida pela babá. O vídeo mostra a funcionária puxando a criança à força pelo braço e logo em seguida dando socos nela. A mulher, de 32 anos, está sendo investigada pela polícia. Ela era muito ativa. Ela sempre brincou, andou e brinca e fala, né? E papai, mamãe e tal. E com o passar do tempo ela foi se acolhendo, né, ficando amedrontada. Casos de violência infantil podem causar sérias consequências na vida de quem sofre o abuso. Os prejuízos eles podem ser, pode ser depressão, né, quando na fase adulta. Pode ter alguns transtornos, tem casos que tem transtorno do pânico, né? A personalidade pode ser uma pessoa de difícil, para ter uma dificuldade para confiar nas outras pessoas. E as ocorrências são cada vez mais frequentes. Na região noroeste paulista, a violência infantil vem de números crescentes nos últimos anos. Entre 2012 e 2013, por exemplo, a cidade de Araçatuba contabilizou um aumento de 31% nos casos. Já em São José do Rio Preto, no mesmo período, houve um acréscimo de 854 registros. Outro caso de violência contra a criança aconteceu em Araçatuba. O padrasto e a mãe de uma menina de apenas 3 anos foram presos pelo crime de tortura. As cenas em que a garotinha aparece sendo maltratada estavam no celular de Maurício Scaranello. Em um dos vídeos que ganhou repercussão nacional, a criança é obrigada a comer cebola como se fosse maçã. A orientação para os adultos é observar sempre o comportamento das crianças. Qualquer mudança repentina deve ser tratada com maior atenção. Em Araçatuba, menores que são vítimas de violência infantil são encaminhados para o CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Atualmente, cerca de 160 meninos e meninas recebem atendimento no local. É importante a gente sempre ficar atento no comportamento dos filhos, ou do filho do vizinho, do aluno que está na escola, todo mundo. Nós fazemos parte de uma sociedade, nós também temos a responsabilidade de denunciar. E olha só, amigo, segundo o Conselho Tutelar de Presidente Prudente, em 2012 foram registrados 1.895 casos de violência contra crianças. Em 2013 foram 2.132 casos, ou seja, também aumentou este número aí de casos de violência contra crianças em Presidente Prudente. E nos últimos meses, esses casos de violência têm se tornado frequentes, né? Mas como é possível saber se uma criança está passando por algum tipo de problema? Existem sinais que podem indicar que algo de errado está acontecendo? É o que nós vamos saber agora com o psicólogo Ederson Ribeiro. Ele é psicólogo aqui de Araçatuba. E Ederson, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Um bom dia para você. E eu começo perguntando o seguinte: nós vimos aí 2 casos que foram emblemáticos nos últimos meses aqui na região de Araçatuba, na região noroeste do estado. Eu te pergunto o seguinte: quais os sinais que um pai que está em casa consegue identificar do filho de mudanças de comportamento quando possíveis violências podem estar acontecendo, melhor dizendo? Toda mudança de comportamento, ela é indício de que algo está acontecendo. Então assim, quando não há nada que esteja acontecendo de mudanças, por exemplo, mudou de escola, vai para a escolinha, mudou de pessoa que cuida e muda o comportamento, então algo está errado. Então tem que verificar o que é. As mudanças podem ser: a criança se acolhe mais ou precisa de mais atenção, por exemplo. Isso é muito possível. A criança regride, então ela começa a ter comportamentos que ela não tinha anteriormente. Principalmente
fazer xixi à noite, cocô, né? Essas mudanças vão acontecendo de comportamento também, alterações no sono, no comer. Até esse pai aí teve o alvo, que a criança foi maltratada pela babá, ele disse o seguinte: quando ele ia trabalhar, a menina não fala, ele que tem 1 ano de idade, ela abraçava muito forte ele, com aquela questão do tipo, fique aqui, pai, né? Pedindo por socorro. Ela não fala, mas demonstrava como uma forma de carinho. Isso também é um sinal muito importante que a pessoa tem que ficar atenta, né? Quando a criança exige muita atenção e antes ela não exigia, então algo está acontecendo. É um sinal. Então isso tem que ser verificado. Uma experiência como essa traumática, vivida por essas 2 crianças e tantas outras que a gente sabe que acontece, que não vem à tona na mídia, podem gerar traumas lá no futuro? Podem e não podem. Depende da relação que a criança estabelece e como a família vai lidar com isso depois e a sociedade. Mas os estudos têm comprovados que assim, a possibilidade do trauma é grande porque as pessoas não sabem lidar com isso. A própria psicóloga do CREAS, que é a Fran, ela acabou de dizer para você que pode dar depressão, transtorno do pânico e outras coisas mais. As relações podem ficar difíceis, porque eu não posso mais confiar nas outras pessoas. Que a pessoa que devia cuidar de mim, por exemplo, está me fazendo mal. A gente pensa só na violência dentro de casa que os pais não estão vendo, mas os pais também são perpetradores dessa violência, né? Eles podem fazer isso. A gente sabe que não existe uma receita, né? Mas qual a orientação para pais que vivenciam uma situação como essa? Teve o caso que o filho foi agredido, seja na escola, seja pela babá, ou até mesmo dentro de casa. Como conduzir a vida da criança a partir daquele momento em diante? Voltar à rotina normal, colocar muito afeto, muito boa relação e, se preciso, procurar um profissional capacitado para lidar com isso. Diante das situações, eu como psicólogo do CREAS de Araçatuba também, se você desconfia de alguma coisa, fazer a denúncia para o Disque 100, para o Conselho Tutelar, ou buscar a ajuda de um profissional capacitado que ele pode te orientar, inclusive como proceder com as denúncias ou então com o tratamento. Esse tratamento demora muito, a gente sabe também que não tem uma média, mas de maneira geral, é uma coisa assim que a criança vai ter que ser acompanhada por um longo período ou apenas daquele choque inicial após as agressões? Então, tudo isso depende muito da relação que se estabelece com a terapia, por exemplo, com o tratamento, mas da criança e da estrutura da família. Você tem a adesão da família, dos outros meios, das redes de apoio, ela tem um período normalmente, então pouquinho não é, mas ela não precisa ser enorme, dependendo da criança. E dependendo das redes, pode então se estender muito tempo, porque precisa muito do apoio dos pais nesse processo. E, por exemplo, nesse caso que nós vimos aí também da menina que era maltratada pelo padrasto, ela não tinha a presença do pai muito presente e o padrasto então tinha essa substituição da presença do pai. Apesar de tudo isso, tem a informação que ela pedia pelo padrasto mesmo depois da prisão. E essa relação também, além da relação de violência, é possível manter, o agressor consegue manter uma relação de carinho com a pessoa agredida? Ou depende muito do caso? Os casos são diversos, mas o que acontece? A criança, ela tem alguém que cuida dela em alguns períodos e em alguns períodos violenta ela. Então, essa relação é confusa para ela, porque ela não sabe diferenciar o amor e o ódio daquela pessoa, porque ao mesmo tempo eu sou cuidado, eu sou acalentado e ao mesmo tempo eu sou agredido. Então, fica confuso para a criança. Obviamente que o agressor também tem afeto, porque assim, não tem prevenção, qualquer um pode ser agressor, você pode, eu posso, qualquer pessoa da sociedade pode. Por isso que nós temos que nos vigiar, nos cuidarmos e também ficar de olho nos outros, né? Viver em sociedade é cumprir regras e normas. Então o jeito é pais ficarem sempre atentos com qualquer mudança de comportamento e tentar investigar o que está acontecendo. Qualquer mudança de comportamento, né, comportamento físico, mas qualquer mudança também no humor da criança. A criança não precisava de tanta atenção, precisa de mais atenção, então é perigoso, tem que olhar isso. A criança ficou mais depressiva, ficar de olho nisso. Então é bem isso mesmo. Tá certo, esse foi o Ederson Ribeiro, psicólogo que atendeu aqui ao nosso pedido e esclareceu as informações para você que está em casa. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima.